Amigos Cor-de-Rosas, para quem não me conhece, eu sou Rosi Alves do canal Cor-de-Rosas Pet. E aqui, hoje, eu vou ensinar a fazer esse porta-roupinhas. Eu tô fazendo o enxoval da minha netinha, e aí, olha que coisa linda. Ele tem esse plástico, e aqui ela pode colocar, a mãe pode colocar as roupinhas aqui dentro, e levar esse porta-roupinhas dentro da sacolinha dela. E vão ter 3 trocas. Então, vamos aprender? Vamos lá? Eu preparei, já deixei preparado aqui pra gente adiantar nosso vídeo. O que eu fiz? Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo. Eu peguei, às vezes a gente não tem o tecido inteiro para fazer o trabalho. Como eu já fiz, eu usei esse tecidinho para outros trabalhos, eu tinha esse retângulo aqui. E a partir dele eu fiz aqui o porta-roupinhas. Então, eu peguei aqui o retângulo, coloquei uma faixa aqui, coloquei outra. Aí depois eu coloquei essas duas, essa aqui de um lado e coloquei aqui de um outro. Peguei, coloquei uma manta, o forro e já quiltei. Já deixei ele quiltado e esse quilt a gente tem aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. Então, a partir daqui, nós vamos fazer o porta-roupinhas. O que eu vou fazer? Vou deixar os bonequinhos com a cabecinha para cima, porque esse aqui eles não ficam para baixo, para cima. Eu abro a peça, marco daqui para cá 26 centímetros e daqui para cá 27 centímetros. Aí eu deixo marcado e vou posicionar o plástico. Então, eu vou explicar agora para vocês como é que eu faço para colocar o plástico. Esse aqui é um plástico cristal que nós compramos nessas casas que vendem material para patchwork e nós usamos para fazer esse trabalho de costura criativa. Existe uma peculiaridade, é o seguinte, no plástico nós não podemos colocar alfinete. Por quê? Porque senão ele vai ficar marcado. No tecido a gente usa, o tecido volta ao normal, mas no plástico não, nós não podemos usar alfinete. Então, eu cortei o plástico e agora eu vou pegar, cortei aqui faixas de 5 centímetros, dobrei ao meio e passei. Eu vou fazer um debrum nesse plástico. Como é que eu vou colocar? Eu vou colocar essa parte aberta aqui. Aí, ao invés de alfinetar, eu vou colocar os grampinhos. Por quê? Se eu alfinetar e muito pra cá, ele vai ficar furado e vai ficar aparecendo. Agora, caso você não tenha prática, precisa alfinetar, você vai colocar bem na beirinha, bem na pontinha, porque quando virar ele não vai aparecer o furinho, ok? Aí coloco eu coloquei aqui, né, o debrum junto com o plástico, coloquei os alfinetes não, coloquei as presilhinhas, e aí agora a gente tem que costurar um pezinho de máquina. Dá um retrocesso e vamos costurar. Vai colocando assim a mão para sentir no plástico, porque como ele é transparente, para evitar de sair fora. Então, eu costurei. Só para lembrar, nós não podemos passar o plástico, senão ele derrete. Então, a gente vem com a unha e vai vincando, todo puxando para o outro lado. Aí nós viramos e colocamos aqui.
vamos colocar as presilhinhas, porque... E vamos fazer a costura aqui, para evitar que apareça do outro lado o tecido, que às vezes na hora de costurar, ele pode entortar um pouquinho, mas a gente vai fazer o acabamento por aqui. Nós viramos e fazemos o acabamento por aqui. Outra coisa também, nós cortamos o plástico um pouco maior do que o trabalho. Por quê? Porque às vezes ele escorrega. Então depois a gente refila, a gente faz o acerto. Mas a gente sempre corta o plástico um pouquinho maior do que o nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui as presilhinhas e vou costurar. Então eu virei, né? Virei. E vou costurar bem na beirinha, tomando cuidado para não precisar desmanchar, porque senão o plástico vai ficar todo cheio de furinho. Então, nós viemos, damos retrocesso e vamos costurando devagar, com todo cuidado. Eu deixei um pedacinho aqui do plástico só para eu explicar como que eu faria para colocar esse bordado em inglês. Aí eu vou explicar aqui, porque nesse caso eu não vou colocar bordado em inglês. Aí como é que eu faria? Eu costurei, aí viro, aí eu vou virar para cá. Mas eu colocaria aqui, ó, o bordado inglês, viraria, colocaria o grampinho aqui e passaria bem na beiradinha. Vou passar aqui só para vocês verem. Aí, ó, vai virando, passando, virando e passando nele todo. Agora eu vou costurar esse plástico aqui, na parte de dentro do trabalho. Eu deixo um pouquinho aqui, ó, pra fora e vou colocar as presilhinhas aqui embaixo. Coloco a presilha no trabalho todo e venho costurar. Do lado de cá também ficou um pouquinho a mais. É porque se o plástico escorregar, aí vai ficar, depois a gente só faz cortar o excesso. Vou costurar. Aí nós fazemos uma costurinha de segurança. Damos retrocesso. E vamos costurando bem devagarzinho, segurando bem aqui, para evitar do plástico escorregar. Vamos fazer. E outra coisa, o plástico nós colocamos com 1 ou 2 centímetros daqui, para a gente poder colocar a roupinha aqui dentro. Se ficar aqui, ele não vai, se ele ficar aqui, ele não vai, a gente não vai conseguir botar as roupinhas. Então, nós damos uns 2 centímetrozinhos para que a gente possa colocar a roupinha dentro. Aí, vamos costurar aqui, na parte de baixo e na parte do lado. Então, eu já costurei o plástico, passei uma costurinha de segurança. Ele escorrega bastante, então a gente tem que ter todo cuidado para fazer esse trabalho. E
Também tem que ter todo o cuidado de deixar nesse lado aqui que a cabecinha dos bichinhos estão para cima. Agora, onde nós marcamos, nós vamos fazer um acabamento que é para colocar, aí nós vamos colocar essa fitinha aqui, ó. A gente pode colocar uma fitinha aqui, exatamente aqui em cima, e vamos costurar de um lado e do outro. Que isso vai ser o acabamento do plástico e também os bolsinhos para colocar as roupinhas. Vamos lá. A fita, ela tem um direito e um avesso. O que brilha mais é o direito. Então, a gente olha aqui, nós vamos colocar. A gente sempre corta um pouquinho a mais também, porque se ela sambar, aí não vai ter problema. Colocamos aqui, e aqui embaixo, onde tem o plástico, a gente toma todo cuidado e coloca na pontinha, assim, ó. A gente coloca aqui na pontinha. Deixar ela esticadinha, começamos a costurar de um lado e também do outro lado. Temos o retrocesso. Com todo cuidado, viramos aqui a peça, deixamos esticado e vamos costurar. Devagar, com cuidado. Vou dar uma dica, se às vezes a fita começa a desfiar toda, ó, desse lado aqui ela tá desfiando, aqui não, mas de qualquer forma, a gente vai dar uma queimadinha nela, pra que ela pare de desfiar. Então essa aqui é uma dica legal. A gente dá uma queimadinha. Nós vamos fazer isso em todos eles, para evitar dela desfiar. Agora eu vou fazer essa faixinha aqui, que vai ser o fechamento do trabalho. Então, como é que eu faço? Essa aqui foi de 5 centímetros. Eu peguei esse pedacinho aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui, no caso, são 6 centímetros. Eu dobro ao meio, passo, depois essa parte, a metade do meio, eu venho, coloco até o meio, passo, venho aqui, o outro lado e passo também. Mas na pontinha eu vou precisar de acabamento. Então, eu viro aqui, ó. Aí venho. Faço assim. Faço também do outro lado. E venho e costuro. E ele vai ficar com um acabamentinho aqui. Agora você vai pegar o trabalho, vai colocar de frente para você, aí você vai abrir, e essa parte da esquerda, você vai costurar nessa costurinha, no meio dessa costurinha que ficou aqui, da fitinha que nós colocamos, nós vamos costurar, marcar o meio e costurar essa tirinha aqui. Nós vamos costurar com todo cuidado, aqui, ó, nessa parte, para evitar de furar o plástico no local que vai ficar aparecendo. Vemos. Costuramos.
E agora, para finalizar a peça, nós vamos passar o debrum. Eu cortei 5 centímetros, dobrei e passei a faixa. E aí nós vamos costurar. Aqui nessa parte da faixinha, nós vamos colocá-la para dentro, para aqui, ó, para a parte do tecido. E vamos passar aqui a costurinha. Nós colocamos para dentro para evitar dela dançar. A gente pode até colocar com todo cuidado, só no tecido, um alfinetinho para ela não sair do lugar. E aí, nós continuamos a nossa costura. Eu vou ensinar como é que a gente faz o fechamento aqui do debrum. Quando nós começamos a costurar, deixamos um pedaço. Então, nós dobramos esse pedaço, uma parte sem costurar, nós dobramos. Colocamos um clipezinho. Aí também deixamos uma parte, dobramos, encontrando aqui. Aí marcamos aqui também. Aí viemos com uma canetinha que apaga com ferro. E nós riscamos aqui, olha. Aqui e riscamos aqui. Como se nós tivéssemos feito uma cruz, um sinal de mais. Aí a mesma coisa fazemos do outro lado. Riscamos um sinal de mais. Aí, pegamos aqui o trabalho, damos nós viramos assim, pregamos, prendemos, para ficar mais fácil da gente trabalhar. A parte da minha mão esquerda, eu vou colocar para cima. Essa parte fica para cima. A parte da minha mão direita, eu coloco para baixo. Eu vou encontrar aqui o meinho da cruz, ou melhor, da soma, né? Da cruz, realmente. O meinho da cruz, nós vamos colocar aqui meio com meio. Então, a mão esquerda para cima, mão direita eu vou virar para baixo e nós vamos encontrar aqui. Pegamos um alfinetinho, ó, vai ficar mais fácil com o alfinete marcarmos. Agora, a partir daqui, nós vamos riscar, dar um risco e fazer uma costura. Então, ó, eu precisei descosturar um pouquinho de cada lado para isso aqui ficar aberto e nós conseguimos fazer o risco. Nós damos um risco aqui do cantinho aqui até aqui em cima. Nós riscamos. Ele é meio complicadinho, mas dá certo. Fazendo direitinho dá certo. Aí agora eu vou costurar isso aqui. Agora eu costuro. Aí eu vou verificar, antes de cortar, eu vou verificar se ele tá ok. Aí eu viro aqui, ó. Ele tá ok. Então, eu vou cortar esse excesso para depois fazer a costura aqui, terminando o debrum. Então, eu venho, olha.
corto o excesso. Eu abro aqui a costura. Eu viro. Aí eu vou cortar esse excessinho também, ó. Agora eu venho e, se precisar cortar mais um pedacinho, a gente corta. Eu venho e faço a costura fechando. Depois eu virei, passei pra cá o debrum, pra esse lado, coloquei as presilhinhas e agora eu vou fazer o fechamento. Vou costurar bem na pontinha, pela volta inteira da peça. Então, amigos cor-de-rosas, qual que vocês gostaram mais? Da azul ou da rosa da minha Livinha? Essa é uma peça que ela pode ser usada para bebê, mas também pode ser usada quando a criança crescer. Por exemplo, meu neto está com 3 anos, eu fiz para ele quando ele nasceu e até hoje a minha filha usa. Ela coloca na mochilinha da escola e leva para a escolinha as mudinhas de roupa quando precisa ser trocada, né? Então, aqui a gente pode botar as roupinhas de bebê, mas também é um espaço bom para colocar roupinha quando a criança estiver maior. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhe esse trabalho tão bonito. Bye!